Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho do Galaxy Z Fold 4. Será que ele pode ser o único equipamento de uma pessoa que quer trabalhar, estudar e ainda tirar um lazer aí eventualmente, né? Brincar com algum jogo e ter um momento de diversão? Será que ele pode concentrar todas essas atividades e dispensar o uso de um tablet ou de um computador ou notebook? Vou tentar mostrar o meu ponto de vista a respeito disso e como eu acho que dá para ser feito, né, esse tipo essa transformação, né, de um celular dobrável em uma estação de trabalho de fato. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto, na minha opinião, é a capa que tem tanto essa perninha aqui quanto a caneta S Pen. Então esse para mim é o primeiro ponto para transformar a utilização desse tipo de equipamento em algo realmente bom para o trabalho, inclusive pensando em desenho, pensando em edição de fotos e vídeos. Com certeza, sem dúvida alguma, é essa capinha. Ela não costuma ser barata, mas para mim é imprescindível para ter uma experiência completa com este dobrável. Outra vantagem interessante, né, que eu comentei agora há pouco, é justamente essa perninha aqui, ó, que faz com que você consiga colocar esse dobrável sobre a mesa dessa forma, tá? Então aqui você consegue trabalhar de uma forma bem interessante, inclusive com a caneta aqui, ó, se você tiver com a caneta na mão, você consegue fazer as anotações de uma forma super prática, super tranquila. Agora, vou mostrar outros acessórios que eu recomendo para poder transformar essa experiência em algo ainda melhor. Bom, primeiro acessório, esse suporte da ROK. Poderia ser qualquer suporte, tá? Mas por que eu gosto especialmente desse suporte? Por conta da altura dele. Então você coloca o mini tablet, né, o Z Fold, numa altura muito mais elevada até do que um notebook. Aí fica uns 3 dedos da mesa, até 4 se você for descontar aqui um pedacinho, né? 3 dedos e meio, e aí você consegue ainda colocar um teclado, por exemplo, esse é o teclado que eu uso tanto com o Z Fold, estou usando nessa temporada que ele vai ficar aqui comigo, e também com o meu S21 Ultra. Então aqui nós já temos uma estação de trabalho muito bem definida, olha, muito legal de trabalhar, com a tela muito mais próxima dos olhos, tá? Então aqui eu já tenho uma experiência de trabalho muito interessante. Posso colocar um mouse também, mas como, de uma forma geral, os aplicativos mobile, eles parecem que pedem até mais o uso do dedo ou até da caneta, né? Como é o caso desse aparelho que já está com esse acessório, eu acabo utilizando muito mais a caneta do que o mouse. Tentei até usar o Magic Trackpad, mas não achei que a experiência foi tão fluida, tão fácil quanto simplesmente tocar na tela. Agora, o que eu adiciono nessa experiência para poder ficar mais tranquilo ali, fazer meus backups e trabalhar de uma forma mais tranquila? Primeira coisa é um SSD. Esse SSD ele é utilizado para salvar documentos mais pesados, tá? Porque a memória é limitada, aqui eu tenho 256 de memória, então o que é mais pesado, arquivos de vídeo e tal, eu acabo salvando nesse acessório. Segundo acessório que eu acho que é muito importante, na verdade é esse trio aqui, tá? Esse acessório aqui é muito interessante porque faz com que eu consiga utilizar um cartão de memória, um leitor de cartão de memória. Então se eu tiver com uma câmera, com uma GoPro ou com a minha Osmo Pocket, eu posso gravar o vídeo e retirar o cartão, colocar aqui e passar para cá para poder fazer a minha edição de vídeo no LumaFusion, que é o que eu tenho utilizado aqui nesse mini tablet no Galaxy Z Fold. Então eu consigo fazer edição, ó, só vou conectar aqui na parte de cima, né, e tá feito. E se eu precisar passar para um computador, eu tenho ainda esse acessório aqui, que é o USB tipo C, que aí eu vou ligar aqui e passar para o computador, isso se for necessário, se estiver na casa de alguém que tenha um computador e precise de um arquivo que eu tenho aí acesso. E por fim, esse aqui é um acessório que eu gosto bastante pelo seguinte, ele é um adaptador USB tipo C, um hub, que ele tem, olha que interessante, aqui eu posso
carregar carregar o próprio celular, né, com a energia. Eu tenho os leitores de cartão, eu tenho a HDMI, então posso ligar isso aqui facilmente numa TV, se estiver no hotel ou em casa mesmo, ligar de forma super tranquila. Aqui eu posso ligar memória, SSD, mouse, teclado, o que eu precisar, e ainda tem esse fone de ouvido aqui, né? Esse conector de fone de ouvido. Então, isso aqui é muito coringa para tudo, porque eu consigo ligar qualquer coisa nele. Ele é pequenininho, ele é leve, ele fica bem interessante, bem fácil de usar e complementa essa experiência que eu tenho com todos esses equipamentos. Então, é aquela história, claro, se eu for gravar uma live, vai ficar um pouco mais chato de fazer, não é tão simples você fazer uma live, dependendo se estiver gravando um jogo, tudo fica um pouquinho mais complicado, tem coisa que você não vai conseguir fazer, mas de uma maneira geral, trabalhos de escritório, agora até edição de vídeo, né, com o LumaFusion. Então assim, e de forma bem rápida, bem tranquila, edição de imagem, dá para trabalhar muito bem com essa estação de trabalho. Lembrando que normalmente, ó, se eu quiser trabalhar assim, a tela não é tão pequena quanto parece, tá? Ela é confortável e eu consigo dividir a tela, por exemplo, ó, colocar aqui eu deixo como exemplo a tela e um site rolando. Então eu consigo ser bem multitarefa sem precisar de um monitor. Obviamente, se eu tiver um monitor ou uma TV, a experiência vai ser muito mais completa. Mas se eu quiser trabalhar somente dessa forma, eu consigo trabalhar de forma super tranquila, porque é aquela história, né? Um suportezinho não é necessário com essa capinha, mas aqui eu achei que ficou mais legal por conta da altura que fica o Fold. O teclado eu acho sim muito necessário, principalmente se você escreve e digita bastante. E o resto que eu mostrei para vocês são pequenos acessórios super baratos para dar uma experiência melhor, para fazer com que você realmente tenha ali a capacidade de ligar um SSD para salvar um arquivo, de ligar um cartão de memória, de conectar até um teclado físico, e ter uma experiência um pouco mais interessante. Lembrando que aqui também dá para conectar o game, né? Então eu posso tanto jogar o Xbox Cloud, quanto os jogos que tem nele mesmo, com o controle do Xbox, que é o que eu tenho feito nos últimos tempos, e a experiência tem sido muito boa mesmo. Então, dá para substituir? Olha, eu vou dizer para vocês que é o que eu falo, né? Que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, se você realmente tiver dinheiro somente para comprar um equipamento desse, você vai encontrar seu jeito, tá? Eu, durante muito tempo, eu fiquei usando um Galaxy Tab S6 no trabalho e eu tinha que dar conta de fazer qualquer coisa com ele porque eu não podia usar o computador de casa no trabalho. Tá? Então, assim, tem coisas que a gente acaba se virando pela necessidade. Dava para fazer tudo da forma mais perfeita e completa? Não dava. Mas eu me virava, gente. Então é o que eu falo para vocês. Se você tiver somente um equipamento desse, eu acho que você vai conseguir fazer muita coisa. Não vai conseguir fazer tudo, e em algumas ocasiões você vai ter que ser um pouco criativo para resolver algumas soluções. Não vai ser resolvido da melhor forma, não vai ser a forma mais prática, mas vai dar para trabalhar. Não tem como não conseguir trabalhar com um equipamento tão potente e tão versátil quanto esse. Então, na minha opinião, dá para trabalhar, mas acessórios sempre acabam otimizando a sua vida e ajudando a você a desempenhar o melhor trabalho possível. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que dá para trabalhar sim, né? Respeitadas algumas limitações, e algumas coisas você não vai fazer, você não vai desenvolver software num equipamento desse, você não vai, por exemplo, fazer algumas tarefas mais pesadas de edição, talvez ele sofra, mas de uma maneira geral dá para fazer muita coisa, e eu acho que para 95, 98% da população dá para trabalhar sim com equipamento desse, e óbvio, se tiver um monitor, a experiência é ainda melhor, mas se não tiver, dá para brincar assim tranquilamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.